Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional e nesse vídeo eu quero projetar com vocês o plano do Internacional para ter enervalência, quem sabe no domingo contra o Vasco da Gama, mas com certeza na decisão da Copa do Brasil contra o Juventude no estádio Beira-Rio. Quero também falar, gente, sobre laterais esquerdos, a busca do Inter por um substituto para René e duas más notícias que vêm do mercado. Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então neste vídeo que tem a força da Gigante Veículos, meus parceiros de longa data aqui, para quem está pensando em trocar de carro, seja um carro esportivo, um carro econômico, um carro mais confortável, já que a família está crescendo, o melhor local é a Gigante Veículos, que tem tudo, né, de carros novos, seminovos, aceita o teu usado na troca e tem a certeza do melhor negócio, tá bom? Então, Gigante Veículos, fica lá em Capão da Canoa, referência em vendas. Vou deixar o link deles aqui na descrição do vídeo para que você troque uma ideia. Eu tenho certeza que vai dar um bom negócio, um brick, como a gente chama aqui no Rio Grande do Sul, tá bem? Então, Gigante, meus parceiros de longa data, recomendo eles para vocês. Turma, força-tarefa para ter enervalência no jogo de domingo contra o Vasco da Gama, reencontro do Internacional com o estádio Beira-Rio em Porto Alegre. É claro, né, o Inter vem de 3 jogos sem vencer dentro do Campeonato Brasileiro, então também, né, trabalha para voltar a vencer dentro da competição. O Inter que vai ter vários jogos atrasados aí em diante, serão 4 jogos que ainda não tem data para serem disputados. Um jogo contra o Flamengo em casa, jogo contra o Juventude em casa, jogo fora contra o Bragantino e contra o Cruzeiro. Então, assim, há um cenário, né, de que o Inter está olhando ali a tabela pelo aproveitamento. Mas esse jogo contra o Vasco, ele passa a ser fundamental por conta, né, desta volta para casa, né? O Inter está preparando algumas homenagens para os funcionários que foram responsáveis aí pela volta antecipada do estádio Beira-Rio. Beira-Rio que estava submerso, né, na água da enchente. E a gente está vendo, por exemplo, o estádio, né, da Arena, né, que tem todo o imbróglio da Arena Porto Alegrense com o Grêmio e que ainda não tem previsão de retorno. São 2 estádios na mesma cidade. E o Inter conseguiu, né, trazer o Beira-Rio de volta num tempo praticamente recorde. Então isso é muito celebrado, né, por todos e as homenagens serão feitas por lá. Então, não preciso nem falar da importância desse jogo para o Inter. E claro que entra aí a importância do principal jogador, que foi eliminado ontem da Copa América. É claro que o Ener Valencia teve um protagonismo negativo na eliminação do Equador, perdendo um pênalti no tempo normal. Mas eu vou ser muito clubista aqui com vocês, e não sei se é o pensamento da maioria. Imagino que sim. É um pensamento, gente, que a minha seleção é o Inter. Então, o que ele fez no Equador, os gols que ele perdeu, o jogo que ele foi expulso, vale o mesmo pro Borré, que perdeu um gol feito contra o Brasil. Ó, eu tô fazendo assim. Eu quero que esses caras façam gol pelo Inter. E a chance dele decidir para nós é muito maior do que dos atuais atacantes. Com todo respeito, né, não vivem uma grande fase. O plano do Inter é o seguinte: o Inter tá armando uma logística para ter o Ener Valencia aqui, né, em Porto Alegre na noite de sábado e com isso, né, fazer a logística para que ele seja reavaliado pelo departamento médico e, se apresentar boas condições, ficar no banco de reservas para jogar alguns minutos e ser preparado para a decisão contra o Juventude na quarta-feira. Por que eu digo isso? Pô, Colar, o jogador estava sem jogar pelo Inter há um bom tempo, vinha jogando na Copa América, aí quando ele volta vai começar no banco. É que há toda uma logística de desgaste, né? Ele vai pegar um voo em Houston, né? Ou já pegou esse voo, né? Nessa sexta-feira, vai vir para o Brasil, não se sabe ainda se via São Paulo ou via Rio de Janeiro, que são, né, os voos direto que tem lá nos Estados Unidos, e a partir daí pega um voo para a base aérea de Canoas, tá? Este voo deve acontecer no sábado, no período da manhã ou no período da tarde. E aí ele desembarca aqui e já se junta, né, aos seus companheiros na concentração. Eu acho que é um planejamento correto, gente. Se a gente perdeu todos esses jogos sem o Valência, um jogo mais não faz diferença. Prefiro ter o Ener inteiro, com aquele vigor físico que ele tem, arrastando a zaga do Juventude, abrindo espaço para quem vem de trás, do que colocar o cara a meia boca e daqui a pouco correr o risco dele arrebentar e nós perdermos mais jogos. Aí seria um cenário extremamente dramático. O Kudê também falou, né, que o Inter fará uma reavaliação dos jogadores que ficaram fora ontem. Caso aí do Thiago Maia, do Wesley, do Bustos, do Charles Arangues.
o cenário não é dos mais otimistas, tá? Mas voltando, o Wesley já seria uma grande notícia. O Wesley que tem, né, um problema de pubis, a gente sabe que esse tratamento ele demanda um pouquinho mais de tempo e prevenções, mas existe uma boa possibilidade dele estar à disposição, assim como Vitão e Bustos, que são os mais prováveis. O Thiago Maia e o Arangues acho que ainda não ficam aptos para esse jogo. Tá bom? Quero falar também, gente, sobre laterais esquerdos. Afinal, a gente está vendo um debate longo sobre o René, que é um jogador mais contestado do plantel colorado hoje, e algumas opções de mercado parecem estar se esvaindo, né? Afinal, a gente falou bastante do lateral esquerdo Wellington, que é do São Paulo e que pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube do futebol mundial. O destino dele deve ser o futebol inglês. O Southampton, né, está acertando a contratação desse jogador e aí, né, o São Paulo está pedindo uma compensação financeira para liberá-lo agora. Né, e isso pode acontecer pelo poder de investimento que tem os clubes ingleses. Então o Wellington foi monitorado pelo Inter, né, o Inter não deve acertar a contratação desse jogador. Outro nome que foi bastante especulado foi do Alex Sandro, que está de saída, né, da Juventus, passa a ser um jogador livre no mercado, mas está pedindo muito em luvas e salários. O Inter, né, tentou viabilizar uma proposta, só que com a saída do Wellington, caso, né, o São Paulo seja compensado financeiramente, o Alexandro é o ficha 1 do São Paulo, e aí o Inter teria uma dificuldade de competir com o clube paulista. Então o cenário que está posto hoje é o Inter ter na lateral esquerda o René, o Bernabei e o Robert Renan, por mais que o Bernabei seja uma lenda urbana hoje em Porto Alegre, né? Ele apareceu na beira do campo contra o Fluminense, mas ele não joga, são as alternativas. O Inter deve, como eu posso dizer assim, fortalecer essa busca mais, né, para o ano que vem, tendo um lateral afirmado, um cara titular incontestável, já que o René deve ter a sua saída confirmada no término do seu contrato, melhor dizendo, no final da temporada. Tá certo? Pra gente fechar, quero falar sobre projeção. Afinal, o Inter está projetando 45 mil contra o Vasco da Gama. Já são mais de 20 mil entre check-ins e venda de ingressos garantidos. Então, uma grande festa, como eu disse, né? Homenagens à parte e o Inter voltando para casa. Vá ao jogo, né? Faça essa força. Sei que o momento não é dos melhores, mas o Inter precisa do seu torcedor. O Beira-Rio sempre foi, né, um espaço de apoio, um espaço hostil para os adversários. Então vamos botar um pouco, né, as nossas críticas de lado e apoiar o Internacional do minuto 0 ao minuto 90. Se não der certo, bom, aí vai ter um espaço para crítica, para vaia, não tem problema nenhum. Mas vamos pensar nisso. Vamos usar o final de semana para refletir um pouquinho, no sábado, no domingo, na churrascada, né, do meio-dia, e a partir daí, né, todas as energias para 6 da tarde, para a gente fazer uma grande vitória contra o Vasco, fazer as pazes, time, torcida, vitória, e a partir daí, né, turma, é um outro campeonato, é Copa do Brasil, é Copa Sul-Americana, e tem muito ano pela frente. Tá certo? Inclusive já palpitei lá na KTO.com usando o cupom COLAR, que me deu 20% de bônus no meu primeiro depósito na vitória do Inter por 3-0. Vamos quebrar tabu, vamos fazer mais de um gol, vai ter gol, né, a rodo aí pro torcedor colorado no reencontro com o estádio Beira-Rio. Tá bom? Aquele abraço e a gente se vê. Fui!